Oi, gente, bom dia, tudo bom? Hoje, sabadão, dia das Iabás. Quem são as Iabás? São os orixás, as orixás femininas, né? Iemanjá, Mamãe Oxum, Inhansã, Nanaboroquê. São as Iabás que nós trabalhamos aqui, são as orixás de energia feminina que nós trabalhamos aqui em nosso Secte Web, Secte Centro de Expansão Consciencial, Web, Tenda de Estudos Humanistas Eurípides Bassanunfo. Então, trabalhamos com as Iabás. Todos sabem o quão, porque é outro assunto, tá? O quão eu respeito as trevas, o inimigo, quando nós tratamos em apometria. E isso aconteceu, essa minha transformação, e ao invés de trabalhar na energia do ódio, da expulsão, do exorcismo dos demônios e etc., eu procuro entender como funciona a cabeça deles. Eu me aprofundei porque em uma determinada época, logo no começo do SEC, há uns 7 anos atrás, e aí há uns 5 ou 6, mais ou menos por aí, eu tive um contato direto com o Mago Negro. Em uma reunião, eu tive contato com esse Mago Negro através de uma pessoa e tal, e a partir desse momento eu comecei a estudar o perfil do Mago Negro. Ele é extremamente inteligente, né? Por exemplo, ele te oferece proteção, mas é uma falsa proteção. Por que é uma falsa proteção? Porque é o seguinte, você se sente, primeiro ele mexe no teu ego, o teu ego maior. Ele te mostra que você é inviolável, mas você já está sendo violado por ele. Porque ele te coloca em total domínio, tá certo? À disposição dele, escravizado, às vezes por séculos. O Mago Negro ele pode estar, inclusive, encarnado aqui, tá certo? Ele pode ser representado por uma pessoa encarnada ou então até estar encarnado como um líder político, uma pessoa de alto poder e etc e tal, riquíssimo, e aí atuando no mundo material e botando para quebrar em tudo quanto é de estrutura, na social, no equilíbrio das estruturas. O Mago Negro, ele na realidade, a ideia dele é destruir a humanidade. É diferente dos dragões. Eu estudei os dragões e estudei os Magos Negros. E eu estudei através de alguns livros, e eu vou mostrar para vocês, não é para exibir nada. Mago Negro, Magos Negros, de Robson Pinheiro. Indico demais o livro a quem quer saber o que é um Mago Negro de verdade, tá bom? Isso aqui é uma entrevista completa com o Mago Negro. E é muito bacana, porque você fica sabendo a ideia do cara. O que é que ele pensa? A ideia do domínio dele é escravizar você, você nem percebe que está sendo escravizado, você começa a receber coisas que você acha que são maravilhosas, entra numa dualidade terrível, entra em crise, geralmente você deprime, você fica ansioso, você dá valor a coisas, você dá valor à beleza, você dá valor a coisas que vão desaparecer. É o ilusório, é o mal ilusório, mas eu respeito. Tá bom? Todas as vezes que eu me encontro com um ser trevoso nos nossos tratamentos, eu respeito profundamente. Porque eu já fui um, tá? Eu já fui um. Eu não digo Mago Negro, não sei, eu não tenho ideia, mas eu já fui trevoso. Então, eu entendo muito bem a cabeça do trevoso. Ele quer dominar, ele não quer ser amiguinho teu. Tem também os dragões de Vanderlei Oliveira, tá? Dragões Vanderlei Oliveira. Para entender a diferença de um dragão e um Mago Negro. Mas não só foi isso. Eu li muito mais, tem muito mais livros de Robson Pinheiro, por exemplo, o Legião, a trilogia Legião, A Marca da Besta e Senhores da Escuridão. É uma trilogia. Cada livro tem pelo menos 400 páginas. Isso só falando das trevas. Eu ultimamente comecei a ler ocultismo, comecei a ler bruxaria, vi a brutal diferença. Por exemplo, na bruxaria existe uma ética, existe uma coisa totalmente diferente. O Mago Negro não é um bruxo, ele é um Mago Negro. Ele faz parte das trevas profundas, tá certo?
Existem algumas religiões, como a Wicca, como o próprio ocultismo, né, o esoterismo, porque vem tudo de um profundo conhecimento. E às vezes as pessoas confundem e se iludem com o processo. E aí é aquela história. Eu, para poder falar de alguma coisa, eu preciso conhecer. Então eu me aprofundei. Tá? Eu não falo por falar. Eu falo porque eu me aprofundei. Eu falo porque eu tenho contato direto com eles. Tá certo? Porque nós tratamos em apometria. A apometria é exatamente uma ferramenta magística que trata de obsessões complexas. Quer dizer, que trata da estrutura. Eu fui embora, viajei, fiz investimentos mesmo para poder entender. Eu me aprofundei, eu fui para São Paulo, eu fui para o principal centro, tá, de entendimento desse processo. Eles são altamente desenvolvidos, tá, na parte da espiritualidade e entende da densidade espiritual através da técnica da apometria. A apo, separação, metria, metro, medida da separação, desdobramento do corpo, onde você vai lá e vê a situação. Você vê o que está acontecendo. Então, algumas pessoas são extremamente iludidas com isso. Acham-se protegidas por um mago negro e acham-se assim acima do bem e do mal, que não são atingidas pelo isso. Mas ela já está sendo, entendeu? A pessoa já está sendo atingida pelo mago negro, porque ele já está escravizando sexualmente, psiquicamente, emocionalmente, em termos de comportamento. Você fica totalmente entregue àquele ser, àquela entidade. E ela domina a tua vida. É altamente intransigente, orgulhoso, egoísta e tal. E te dá uma falsa impressão de magia, daquela coisa mágica, da sabedoria. É uma falsa sabedoria. Outra falácia, né? Que mago negro nunca reencarna. Tá conversando, rapaz. Ele já veio de reencarnação. E aonde foi que ele arrumou isso? Tudinho de ruindade, de perversidade e de processos extremamente complexos na área das trevas. Lógico que foi das terceiras dimensões, de mundos primitivos e etc e tal, onde ele tentou dominar lá, e ele fez um bocado de mal, dizimou populações inteiras, como por exemplo os que vieram para fazer a colonização aqui no Brasil, que dizimaram populações inteiras de índios, e se dizendo religiosos. São magos negros, reencarnados, que vieram aqui como sacerdotes e etc, e detonaram a população índia local. Quando eles voltam para lá, eles podem até ser hipnotizados e tal, e esquecer que foram reencarnados, porque os magos negros também têm os dragões que hipnotizam e que são rivais ferrenhos dele, e eles hoje estão juntos para poder destruir a Terra. Os dragões querem destruir a Terra, os magos negros querem dominar a Terra. E aí, para dominar, eles tomam conta de você, e você se acha importante, você diz assim: porra, o mago negro tá comigo, caraca. Lógico, você deve ter o pé lá também. Lógico, isso é uma obviedade, isso é um fato. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós precisamos fazer tudo para manter o nosso Atma limpo. E o nosso Atma limpo é o Atma que tem pureza, perfeição, amorosidade e espontaneidade, liberdade e justiça. Você tem que ter inseparabilidade entre o bem e o que é bom e a luz, e você não se separar disso. Você tem que se achar perfeito, porque você é perfeito ou perfeita, não por ego, mas porque você foi feito um Atma, de uma estrutura de mônada, aonde a tua pureza é preservada como luz, está dentro de você. Basta que você deixe ela ser representada ou se faça mostrar. Então, é desse jeito que funciona, tá, gente? Não se iluda. Você está sendo dominado por um ser trevoso. Não se ache melhor do que ninguém, porque você não é. Até Jesus foi tentado no deserto. Até Jesus foi tentado por legiões de demônios, que não são demônios, são espíritos que vão reencarnar em mundos primitivos um dia. Namastê, muita axé, paz, luz, tudo de bom para vocês. Valeu.